Salve nação, saudações rubro-negras, tá contente, tá feliz com a demissão do Tite? Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal se você é Mengão, seja bem-vindo e ative o sininho. E aí, será que agora vai com a demissão do Tite, o Flamengo vai voltar a jogar bem? Felipe Luiz assumirá o Flamengo interinamente e já tem uma missão pela frente, a Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30 da noite. Flamengo e Corinthians, jogo de ida, né, da semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar aqui da demissão do Tite, vamos falar aqui do Felipe Luiz, vamos falar aqui da multa rescisória que o Flamengo terá que pagar para o Tite. Os valores não são exorbitantes, é um valor baixo, vou explicar aqui para você como que funciona. Vamos lá para o vídeo? As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Então, sobre Tite e sobre Flamengo, afinal de contas, na manhã de hoje, o rubro-negro confirmou a demissão do treinador. Desde ontem, muitas explicações, talvez nem tanto convincentes. Vamos ver. Compreensão e respeito, né, de entender todas as manifestações do amor do torcedor pelo seu clube. Eu não tenho absolutamente nada e entendo dessa forma. Nos 3 últimos jogos, nós vimos com desempenho e não vimos tendo o resultado. Nesse teve desempenho, teve o resultado. Eu tento fazer o meu melhor. E talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos. Né? Não. Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira. Não. De jeito nenhum. O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos. Né? Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e atletas. O trabalho só vai ser devidamente julgado quando ele tiver o seu término. Agora como é que se diz, é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás, trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Vocês viram a cara dele? Mas não depende de mim, depende da sequência do trabalho, de todos os resultados que até agora a gente não tem, não vai medir. Já está associado à resposta anterior. Deixa eu terminar, e aí vai ver se tem tchau, se não tem, se foi bom. Teve tchau, terminou. Mais tarde. Professor Camaleão. E lá se foi o Tite, hein, Mari? Se foi bom, se não foi, a gente avalia agora, com 70 jogos. Nossa, muita coisa, né? 41 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 64,8% de aproveitamento, 109 gols marcados, média de 1,5, né? E gols sofridos, 0,7. Então, acabou a história do Adenor no rubro-negro. Direto, então, para o Ninho do Urubu, a Roberta Barroso trazendo as informações já desde cedo, lá da sede ou do centro de treinamentos do Flamengo. Eu vi mais cedo, né, Roberta, você falando nenhum protesto por aqui. Na verdade, pelo que eu senti dos rubro-negros, não tem protesto, mas tem até comemoração. Porque muitos eu percebi que ficaram felizes e talvez esperançosos depois dessa notícia. Roberta, qual que é a movimentação por aí? Verdade, Bruno. Tudo bem? É isso, o torcedor rubro-negro acordou com essa notícia e acordou feliz porque a pressão em cima do técnico Tite já era muito grande. Bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, também para o fã de esporte, sobre a movimentação. Sabe aquelas grades que colocam aqui naquele momento de pressão? Elas voltaram. Ontem o Flamengo venceu o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o momento era de muita pressão antes mesmo da bola rolar. Vaias ao técnico Tite. Logo aqui atrás tem esse carro também da Polícia Militar, que chegou cedo por aqui e toda
toda hora passam outros carros da polícia, um outro já parou por aqui, então segurança reforçada, muita movimentação aqui no Ninho do Urubu com essa demissão do Tite. Hoje, na parte da tarde, Felipe Luiz, que vai assumir então o comando da equipe, já treina a equipe. O Felipe Luiz recebeu essa ligação logo na parte da manhã, disse sim ao Flamengo, apesar de ter uma ligação muito boa também com o técnico Tite, foi comandado por ele na seleção brasileira. Aqui no Flamengo também ele conhece muitos jogadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, então ele é amigo, a gente pode falar assim, desse elenco, um treinador que tem uma liderança, pelo menos tinha como jogador, e assumiu a equipe sub-20 do Flamengo. Ele está começando na carreira de treinador. A princípio gostaria de assumir uma equipe profissional a longo prazo, mas veio essa oportunidade agora e o Felipe Luiz disse sim. De acordo até com a apuração do nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, a tendência é que o Felipe Luiz, além de ficar nesses jogos, fique até o final do ano e até o próximo ano, 2025. Claro, ele vai ser avaliado nesses 2 jogos pela Copa do Brasil. O Flamengo anunciou o Felipe Luiz como técnico interino, mas avalia-se também essa situação dele permanecer. É um ano de eleição, o sucessor do Rodolfo Landim, que tenta aí ser eleito, é o Dunche, e claro que isso também ajudou para isso tudo acontecer, inclusive a demissão do Tite. Ontem a diretoria, depois dessa vitória contra o Atlético Paranaense, que veio no finalzinho, o Flamengo não jogou bem, então o torcedor irritado também durante a partida, principalmente ali no segundo tempo, quando via o Flamengo não conseguindo aquele bom futebol, veio o gol no finalzinho. Mesmo com essa vitória, a diretoria se reuniu ontem e decidiu pela demissão. E tinha todo um cuidado que não vazasse a demissão do técnico Tite antes do anúncio oficial que aconteceu hoje pela manhã, depois do representante do treinador ser avisado. Então, o clima é esse por aqui. Tite demitido, Felipe Luiz chegando. Então, nessa próxima quarta-feira, tem o primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tentando terminar o ano, pelo menos de forma positiva, caso conquiste esse título. Mas o clima ainda é de indefinição em relação ao que o Flamengo pode apresentar dentro de campo. Mas Felipe Luiz, então, assumindo essa equipe e a gente acompanhando tudo de pertinho. Treino hoje, então, lembrando, na parte da tarde. Primeira atividade com o Felipe Luiz no comando da equipe. Ele que teria essa semana bem diferente, porque tinha decisão aí do Campeonato Carioca e agora ele já vira a chave para o time profissional em uma semana importantíssima para o Flamengo. Bruno, Mari, volto com você. A ascensão meteórica de Felipe Luiz no Mengão, hein, cara? Ô, Roberta, qualquer coisa também você nos aciona, que você tem prioridade aqui no Sport Center, qualquer movimentação por aí. Obrigada. Daqui a pouco tem também o Pedro Henrique Torre conosco com mais bastidores aí do Fla. Isso, o Sport Center tá recheado. Desempenho do Flamengo na temporada. Então foi campeão do Carioca. E aí depois a gente vem para os desdobramentos, né? Atualmente é o 4º colocado do Brasileiro, tá na semifinal da Copa do Brasil e caiu então para o Peñarol na Conmebol Libertadores. Mário Marra, quando o Tite foi anunciado no Flamengo, a gente ficou empolgado, curioso, tentando entender se a gente percebia as diferenças de temperamentos e de perfis de Flamengo, torcida e o Tite. Sim. Mas a gente tinha uma curiosidade que pela competência e pela qualidade dos jogadores do Flamengo, dava para sonhar com uma coisa muito positiva. Eu não imaginava que em setembro, fim de setembro, a história estaria desse jeito, no meio de uma temporada, com o Flamengo ali disputando um título, ou talvez o Brasileiro, mas nessa condição, Marra. Não, nem eu. É decepcionante, não é? É decepcionante, sem dúvida alguma. Se você olhar apenas aquela tela, você vai ter talvez dificuldade para explicar. Falar, 4º colocado no Brasileiro, ainda falta muita rodada. Mas se você olhar para o campo, e especialmente para o que representa o Tite e para o que não conseguiu entregar por 357 dias, né? Faltava uma semana, o Pedro até destacou isso na semana passada, né? Que estava muito perto de completar um ano no cargo, você passa a entender um pouco mais. A cultura do futebol brasileiro não é uma cultura de respeitar trabalhos. E o Tite está cansado de saber disso. E quando chega o Tite,
mais do departamento de futebol, além do campo, foi entregue a ele. E especialmente o Tite daria uma cara de mais organização, mais confiabilidade, mais respeito, mais algo... Hierarquia até, né? Sim, mais hierarquia. Algo que a direção do Flamengo talvez tenha entendido. Gente, erramos demais no ano passado. A gente disputou 7 títulos, a gente não ganhou nenhum. Chega, vamos entregar isso para alguém que vai fazer a coisa dar certo. E o alguém que vai fazer a coisa dar certo, é perfeitamente compreensível que o nome seja o Tite. Porque o currículo dele mostra. Porque ele era o técnico da seleção brasileira. Então, eu acho que o Tite ficou abaixo. Eu acho que eu não esperava, né, voltando à sua fala anterior, eu não esperava que agora a gente tivesse explicando a demissão do Tite. Até porque não precisa explicar. Não. E ontem o Tite falou, né? A avaliação vai ser feita quando o trabalho terminar. Terminou, Breiler. Qual é a avaliação? A avaliação é de um trabalho que deu frutos no começo. No ano passado, quando o Tite assume, o Flamengo ali começou a se reorganizar. A gente enxergava boas perspectivas, embora o Tite não tenha chegado ali para dar resultado já em 2023. Mas para esse ano as expectativas eram maiores, mas ao mesmo tempo reguladas pelo que foi o ano do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo nem esperava um time encantador. Essa cobrança se dissipou ao longo do tempo, depois de vários técnicos que passaram, mas esperava um trabalho seguro, um time que não sofresse tanto, que conseguisse se impor sobre os adversários, sobretudo adversários mais frágeis, mas a gente viu rapidamente no decorrer da temporada que isso não aconteceria. E logo depois do Campeonato Carioca, o Flamengo tem aquela oscilação contra o Palestino, aquela derrota que é muito emblemática fora de casa, e ali se percebia que o Tite teria dificuldade com o trabalho. Então eu vejo que é um trabalho que ficou aquém. O Tite poderia mais, mas a diretoria do Flamengo também pecou muito com ele. Mas dá para imaginar que em algum momento essa chave fosse virar assim no trabalho dele, Tite? Agora não. Adenor. Pode me chamar de Adenor. No sentido... Porque, a gente discutiu isso, né? Demite ou não demite? Fica ou não fica? Dava algum sinal para o torcedor de que, calma, termina essa temporada e depois as coisas vão se ajustar? Então, talvez eu... Ele já não ia ficar pro ano que vem, né? Não ia. Alice no País das Maravilhas. Sim. Talvez eu Poliana. até... Poliana. Talvez eu até... Acho até que dá para sentir um cheirinho de algum sinal. Tá. Mas... Não dava, né, Mariana? Sabe por quê? Porque eu acho que o próprio Tite, eu acho que ele está... Eu acho que o tempo que ele ficou distante do dia a dia de clube, talvez tenha cobrado uma fatura para ele. Sabe, da resposta mais imediata, de falar um pouco mais a língua do torcedor, se aproximar do torcedor. As entrevistas, pelo amor de Deus, Isso, eram péssimas, ele se distanciava do torcedor. Péssimas. É o torcedor mandando ele, né, fazer outras coisas, e ele, assim... eu sinto, é claro que sinto, como ser humano sinto, mas... Não, cara, assim, um pouco de indignação. Isso. Um pouco de reação. Não, ele falou ontem que o Flamengo, o desempenho foi tão bom quanto os anteriores, a diferença foi o gol. Pelo contrário, o desempenho foi tão ruim quanto dos jogos anteriores, Teve o gol. só que teve o gol. E é isso que o torcedor, nesse momento, precisa... Não é nem que ele quer ouvir, é isso que o torcedor Precisa se enxerga. alinhar. É É isso. isso que o torcedor enxerga. Mas eu acho que o tempo, longe de clube, distanciou demais o Tite do chão duro de clube, sabe? Isso, até porque ele sempre foi bom nisso. Ele não sempre também... Se comunicar não foi sempre uma virtude dele. Foi. Mas vocês não percebem um ponto comum em toda essa história do Flamengo? Que é a capacidade que o Flamengo tem de transformar bons treinadores em maus profissionais? Isso é verdade também. E vamos combinar. Sampaoli é mau técnico? Não é. Pode ter suas questões, seus métodos de trabalho. Vai ter sempre essa vírgula aí, né? Mas não é um mau treinador. Mas é bom treinador. E até indo mais longe, o Vitor Pereira é um mau treinador? Até pelo que mostrou no Corinthians, a capacidade ali de resgatar o time, de tornar o time competitivo, também não é. Assim como o Tite, que assumiu seu primeiro trabalho no Flamengo. Com essa ideia de tirar o Tite, a gente até chegou a noticiar isso logo horas após a queda na Libertadores, que o Tite já balançava no cargo, porque havia uma irritação grande com o desempenho da equipe na Libertadores, a falta de poderio até ofensivo lá em Montevidéu. O time não apresentou
um bom desempenho, né, do que precisaria, enfim, algumas questões também. O Flamengo, por exemplo, contratou o Alcaraz por 20 milhões de dólares, ele não foi nem utilizado na partida lá em Montevidéu. Então, o desgaste com a torcida também, que já vinha do primeiro jogo lá contra o próprio Peñarol no Maracanã, que ele foi xingado de fato, assim, bastante pela primeira vez, que a gente poderia dizer que antes havia quase que uma indiferença ao Tite, né? Então foi aquele processo que iniciou aí, esse desgaste conta, embora não seja decisivo, outros treinadores já sustentaram desgaste, mas a diretoria avaliou, especialmente depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, que havia já um distanciamento do Tite até com os jogadores, enfim, a sintonia não era tão fina assim, mas com atletas, enfim, com todo o elenco. Um Tite que parecia não saber mais de onde tirar, de onde desenvolver o seu trabalho e retomar um trabalho que, por exemplo, teve maior regularidade ali naquele período do Campeonato Carioca, depois até teve outras boas atuações. Na própria Copa América também o time rendeu e houve as declarações do Tite que montava o time, enfim, em cima do Pedro, né? Então é um acúmulo de declarações, um acúmulo de dia a dia, de observações ali no vestiário também. E isso aí foi a gota d'água, então foi sacramentado para a noite, na madrugada, né, de domingo para segunda, a decisão de que o Tite e sua comissão estariam fora do Flamengo. Decisão tomada, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, informou ao procurador do Tite, o Gilmar Veloz, que já está até a caminho do Rio de Janeiro, estaria a caminho do Rio de Janeiro, porque viria, se eu não me engano, já para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, estaria por aqui, teria algumas pendências. Então foi informado e o Tite fora do Flamengo. E aí houve também o convite, né, a conversa, Marcos Braz diretamente com o Felipe Luiz, para ele aceitar o cargo e aí permanecer como técnico do Flamengo. O Flamengo soltou na nota ali a questão de ser um treinador interino, mas a ideia é que ele permaneça até o fim de 2024 e até para 2025. Não se sabe como é que vai ser a eleição, se essa diretoria vai continuar, se outra diretoria vai permanecer, mas a ideia é ter o Felipe Luiz aí por bastante tempo. E aí, emulando um pouco aí o que foi Paulo César Carpegiani lá em 1981, que, enfim, tinha parado de jogar, tinha aceitação ali do elenco, etc., tentando dublar um pouco ali o que foi aquela passagem, quem sabe, né? E aí, contou também o aspecto financeiro, faltam 3 meses para o fim do contrato do Tite, né? Ele vai rescindir aí esse contrato, então o valor seria de 50% do que o Flamengo teria a pagar, ainda tem que fazer o cálculo direitinho em relação a isso, mas não seria... 3 milhões no total, 50% dos rendimentos serão pagos, né? Pela multa, 3 milhões, outubro, novembro e dezembro. Um valor que o Flamengo considera impactante para as finanças nesse momento e para dar uma mudança de ambiente mesmo e, de fato, fazer um corte, uma ruptura para que, quem sabe, o Flamengo possa retomar, assim, revigorar o ambiente para essa semifinal da Copa do Brasil, porque o entendimento foi que, da maneira que houve também ontem, a atuação do time, um time muito burocrático até, enfim, tocando lateralmente, não conseguindo ser incisivo, sem apoio da arquibancada, uma conjunção de fatores, seria difícil o Flamengo encarar essa semifinal da Copa do Brasil e essa reta final também, por que não? Porque se o Flamengo vencer o jogo atrasado contra o Internacional, fica a 6 pontos do topo da tabela. Então foi esse pacote aí, uma imagem que já estava um tanto quanto desgastada de Tite e sua comissão, que veio deteriorar de vez lá no Uruguai e aí culminou com essa demissão na manhã desta segunda-feira, por volta de 7h30 da manhã, o Flamengo informou nas suas redes sociais. Tá, então, galera, excelente notícia pra gente começar a semana, né? Tite demitido, Felipe Luiz assume o Flamengo interinamente, vai comandar o time à beira do campo contra o Corinthians, quarta-feira, jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vamos desejar aqui mais uma vez sorte ao Felipe Luiz, né? Nesta nova empreitada, o Felipe Luiz tem estrela, hein? Ele começou como técnico sub-17, daí ele subiu para o sub-20, foi campeão mundial sub-20, né? E agora uma crescente, uma subida meteórica. Agora o cara vai assumir o Flamengo
profissional principal e inteligente ele é. Entender de bola ele entende. Vamos, galera, segurar nas mãos de Deus porque, cara, uma hora as coisas têm que dar certo, né? Pelo menos esse título da Copa do Brasil o Flamengo tem que ganhar. O Corinthians perdeu para o São Paulo. O Corinthians vinha ali melhorando um pouquinho, mas o Corinthians é um time que não é lá essas coisas, né? Não é um time assim tão forte. Dá para o Flamengo passar pelo Corinthians? Dá, lógico que dá, cara. É isso, é só o Flamengo fazer o que tem que fazer. Jogar bola, coisa que ele não vinha fazendo com o Tite. O Flamengo vinha muito mal com o Tite, cara. Parece que era instrução do técnico, não chuta no gol de qualquer jeito. Eu quero gol bonito, ó. Passando na frente da área de um para o outro e vamos entrar com bola e tudo. Cara, se não chutar no gol, não faz gol, né? O Flamengo ontem venceu, apesar do Tite. Vencemos com um gol do Gerson, um gol coletivo. Não foi um gol de bola ensaiada, né? Não foi uma jogada ensaiada, foi um gol ali com a estrela de Arrascaeta que acreditou na jogada, foi buscar a bola no fundo, passou para o Gerson achou o De La Cruz passa para o Wesley e o Wesley cruza na cabeça do Gerson. Então tudo isso deu certo, foi uma jogada coletiva, né? Não foi uma jogada ensaiada. Vencemos mais um jogo, só que não convencemos e o Tite vai tarde. A demissão do técnico Tite, no meu entender, tinha que ter sido semana passada, naquele jogo contra o Peñarol. No primeiro jogo, né? Na semana retrasada, aliás. Perdeu para o Peñarol em casa, manda embora, cara. Assim teríamos mais uma oportunidade aí de classificação para a semifinal da Libertadores. E saímos da Libertadores. E agora a diretoria do Flamengo não quis repetir o mesmo erro do ano passado, mantendo o Sampaoli, né? Ela manteve o Sampaoli, depois a eliminação da Libertadores para o Olímpia e perdemos para o São Paulo a final da Copa do Brasil. Dessa vez, a diretoria do Flamengo não quis arriscar e já despachou o Tite, mas, repito, foi tarde, né? Teria que ter sido demitido antes. Quem sabe o Flamengo teria conseguido aí a vaga para a semifinal da Libertadores também. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!